Olá, vamos dar início aí então à nossa 14ª aula, onde nós vamos falar aí da tabela Greener, né? E também da precificação do kit gerador. Eu quero primeiramente que vocês entendam que essa tabela aqui, a Greener, é uma empresa de pesquisa que tem aí o preço médio, né, a nível Brasil, do kit gerador vendido para o cliente final. Eu vou deixar na descrição embaixo aí, tá, do vídeo, o site da Greener, onde você pode acessar, fazer o seu cadastro. A Greener tem várias tabelas e além da tabela do preço final do kit gerador para o cliente, você tem tabela específica de equipamentos, você tem tabela específica de mão de obra e serviço, tá bom? Essa tabela que eu estou mostrando para vocês é uma tabela que fala e que trata do preço final do kit gerador para o cliente, já incluindo material e mão de obra, tá bom? Bom, primeiramente eu quero que vocês lembrem que na aula passada a gente calculou o kit gerador e por aproximação eu falei para vocês que nós iríamos considerar um kit gerador de 5 kW pico. É o exemplo que nós vamos usar primeiramente aqui. Porém, como que a gente interpreta a tabela Greener? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, bem simples, tá bom? Vocês podem observar que aqui embaixo, ó, aqui embaixo nós temos aqui o mês de janeiro de 2020, tá? E nós temos aqui a potência dos kit gerador. 2 kW, 4 kW, 8, 12, 30, 50, 75. De 75 para trás aqui são kits geradores instalados em telhados. De 75 para frente, agora nós vamos alternar entre estrutura de telhado e estrutura de solo. Então, 75 aqui é telhado e aqui vem 75 estrutura de solo, no chão, né? 150 estrutura de telhado, 150 estrutura de solo. 300 telhado, 300 em solo. 500 em telhado, 500 em solo. 1 mega em telhado, 1 mega em solo. 3 megawatt em telhado, 3 megawatt em solo. 5 megawatt em telhado e 5 megawatt em solo. Do lado esquerdo, aqui na lateral, nós temos o valor do watt pico, tá ok? Então, nós temos que entender que aqui a potência está em quilowatt. Nós temos que converter a potência do kit gerador para watt para a gente poder, então, calcular e precificar o kit gerador. Então, se vocês observar aqui, na aula passada, por aproximação, nós consideramos que o nosso kit seria um kit de 5 kW pico. Então, em 2 kW, olha só, o preço do watt é R$ 6,06. 4 kW é R$ 4,84. 8 kW é 4,30. Se você observar, quanto maior a potência, menor é o valor do watt pico. Quanto maior a potência, né, a tendência é de que o sistema seja mais barato em relação à sua potência. Então, no nosso caso, 5 kW pico está entre o 4 e o 8. Só que é mais perto do 4 do que o 8. Então, eu tenho que, por aproximação, se fosse de 7, 7,5, olha só, se fosse 8 seria 4,30, se fosse 7, 7,5, eu iria considerar aqui 4,40, 4,45, né? Como 5 está mais próximo do 4, eu vou estar aqui, ó, se fosse 4 seria R$ 4,84. Como é 5, eu vou considerar aqui 4,60, tá bom? Então é uma média, você tem que ter o bom senso, tá? E fazer essa média aqui. Então vamos considerar 4,60. Então se a gente considerar então que 5 kW, eu vou multiplicar, lembra da palavra da letra K? K é 1000, eu tenho que converter. Então 5 kW vezes 1000 vai dar uma potência de 5.000 watts. Vezes R$ 4,60, que é o que a gente levou em consideração aqui. Então, esse kit gerador, o preço de venda dele para o cliente final seria de R$ 23.000. Olha só que simples, né, pessoal? Lembrando aqui que algumas empresas trabalham com a tabela Greener, outras não. Algumas cobram um valor mais caro, outras cobram um valor mais barato. Mas a tabela Greener é uma tabela que serve como um parâmetro do que a gente chama de preço justo, que pode ser praticado a nível Brasil. Dessa forma, você não está cobrando caro demais do seu cliente e não está cobrando barato demais. Então, a Greener ela serve como um comparativo. Porém, é importante que você entre constantemente no site da Greener e faça o download ou pegue ali a tabela atualizada, tá ok? Eu vou deixar isso para vocês embaixo aí na descrição do vídeo. Eu vou fazer aqui um teste aqui, um exemplo fazer um exercício aqui para ver se fixa mais isso na cabeça de vocês. Vamos então colocar aqui, ó, kit gerador, né, ó, kit
gerador. Eu quero levar em consideração, vou pegar aqui como exemplo, vamos falar aqui de um sistema de 12 kW, né? Melhor, 12 kW pico. Está lendo de 12, vamos fazer o que um de 15 kW pico, né? 15 kW pico. Vamos fazer também o cálculo ou achar o valor de venda justo de um kit gerador de 35 kW pico. Vamos fazer um de 50 kW pico. E vamos fazer um de 150 kW pico, porém estrutura de solo. Bacana, né, gente? Isso aqui é para a gente fazer um exercício só para poder fixar melhor a nossa matéria. Lembrando que nós temos que fazer a conversão de K, que é 1000, né, para watt. Então, nesse caso aqui, a gente vai multiplicar esses valores por 1000 e vamos, nesse caso aqui, chegar a um valor de 12.000 watts. Aqui, a mesma coisa. Vamos multiplicar por 1000 e vamos chegar ao valor de 15.000 watts. 35, a mesma coisa, tá vendo? É o mesmo procedimento, muito simples de fazer, né? Multiplicando isso aqui por 1000, vamos chegar ao valor de 35.000 watts. E aqui, da mesma forma, vamos multiplicar 50 kW, né, por 1000 e vamos chegar ao valor de 1.000 watts. E aqui, na estrutura de solo, é a mesma coisa, só muda o tipo de estrutura, mas o cálculo é o mesmo. Vezes 150, ou melhor falar, vamos multiplicar por 1000, né? 1000, e vamos chegar ao valor de 1.000 watts. Olha só o tanto que é simples. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos calcular o valor que é considerado justo, tá, de venda desses sistemas que nós falamos aqui. Vamos começar pelo de 12 kW. Se a gente vir aqui na nossa tabela, ó, 2, 4, 8, 12. Opa, nós temos 12. E qual que é o valor do watt para um sistema de 12 kW? É R$ 4,11. 12.000 vezes R$ 4,11. Então, o preço de venda considerado justo no mercado brasileiro desse sistema, desse kit gerador de 12 kW pico seria de quanto? R$ 49.320. Então, vamos colocar aqui R$ 49.320. Então, esse sistema ele deveria ser vendido por esse valor aqui, ok? Vamos agora então para o próximo exercício. Agora, qual seria o preço de venda de um kit gerador de 15 kW pico? Vamos lá embaixo, né? O 12, 30. Oh, nós não temos o 15. Espera aí. Se fosse 12, seria R$ 4,11. Se fosse 30, seria R$ 3,67. Então, se a gente descer, seria mais ou menos aqui nessa faixa aqui, ó, tá? Entre 4,11 e 3,67. Então, mais ou menos, por isso aqui você tem que ter o bom senso, tá? De fazer essa análise. Então, seria mais ou menos aqui, ó, R$ 4,00, ok? Um sistema de 15 kW, vamos só subir aqui um pouquinho, tá? Para poder ficar fácil aqui para nós. 15.000, né? 1, 2, 3, vezes R$ 4,00. O preço de venda desse sistema, então, seria de quanto? R$ 60.000. Maravilha, então vamos colocar lá. Então, o preço de venda de um kit gerador de 15 kW seria de quanto? R$ 60.000. Olha só o tanto que é fácil fazer o cálculo de um kit gerador. Lembrando que isso aqui é para você ter uma noção de valor, tá? A sua empresa ou a empresa a qual você representa pode talvez estar usando um valor menor, tá, de mercado, ou um valor até maior. Esse aqui é o parâmetro que a gente tem para saber se está explorando ou não o cliente, tá ok? Então, nesse caso, então, aqui agora, vamos fazer a conta de um kit gerador de 35. Qual seria o valor de um kit gerador de 35 kW pico em estrutura de telhado, né? Primeiro nós temos que achar o watt, né? 35, onde é que está aqui, ó? 30, 50, né? Então, veja bem,
30, se fosse 30 seria 3,67. 50 seria 3,62. Ó, 35 está um pouco abaixo aqui do 30. Então seria mais ou menos aqui, ó, 65 centavos, né, de diferença. Então seria mais ou menos 3,65, mais ou menos, tá vendo? Então a gente tem que ter o bom senso de fazer essa análise aqui, tá? Então vamos considerar R$ 3,65. Então para esse sistema de 35 mil vezes R$ 3,65 centavos. Então esse sistema de 35 kWp deveria ser vendido no Brasil por R$ 127.750. Então vamos lá, ó, né? R$ 127.750. Esse aqui seria o preço de venda, tá? Justo de mercado. Já estamos finalizando, tá vendo? Agora 50 kWp, vamos lá. Tem 50? Opa, tem 50 aqui, ó, 30, 50. Qual é o valor do watt-pico para um kit gerador de 50 kWp? O valor do watt é R$ 3,62. 50 kW é igual a 50 mil watts. Então nós vamos pegar aqui 50, 3 vezes R$ 3,62. Então esse kit gerador, o preço de venda dele no mercado brasileiro seria de quanto? R$ 181 mil. Olha só, tanto que é fácil, né? Então vamos lá, o preço de venda seria de quanto? 181, 181 mil reais. E para finalizar, qual seria o valor de um kit gerador de 150 kWp para estrutura de solo? Vamos lá ver? 150, aqui é telhado. 150 kWp solo seria de R$ 3,64. Espera aí, ficou mais caro? Sim, exatamente. A estrutura de solo, ela exige um pouco mais de material civil, como cimento, areia, brita, porque tem que fazer as brocas, tem que fixar o poste, o pontalete, tem que concretar ele. Então existe um gasto um pouco maior do que a estrutura de telhado, tá ok? Então nós vamos considerar aqui R$ 3,64. Então vamos zerar aqui. Um sistema de 150 kWp é a mesma coisa que 150 mil vezes, né? Vamos fazer aqui a continha, vezes quanto? R$ 3,64, né? Então, vezes R$ 3,64. Então, esse kit gerador de 150 kWp para estrutura de solo deveria ser vendido por quanto? Por R$ 546 mil. 546 mil reais. Então, vamos colocar aqui, tá? 546 mil reais. Olha só, bacana, gente. Muito simples, né? Então, espero que vocês tenham entendido essa tabela aqui de precificação da Greener, tá ok? E você pode fazer alguns exercícios, pegar algumas contas de energia, tá ok? Calcular o kit gerador como a gente fez na aula passada, vir aqui na tabela Greener e fazer o cálculo médio do kit gerador, tá ok? É igual eu falei para vocês. A empresa a qual você está representando pode estar praticando um preço menor, pode estar praticando um preço maior, porém, qual é o parâmetro de comparação, né? Esse parâmetro de comparação a gente utiliza a tabela da empresa Greener, tá ok? Espero que vocês tenham entendido, tá ok? Tirado aí as suas dúvidas. O objetivo dessa aula é que você tenha uma noção de como precificar um kit gerador. Espero que você tenha entendido, tá ok? E aguardo você na 15ª aula. Um abraço e até lá.